O primeiro finalista do Campeonato Paulista está definido. Ontem o Corinthians, ainda distante do seu melhor futebol, venceu um Santos que não tinha Neymar. E quando não tem o Neymar, o Santos ainda é um time comum. A verdade é essa. O trabalho do Caixinha ainda não evoluiu o suficiente para estar em nível de competitividade, mesmo contra um Corinthians que está bem abaixo da própria média. Sobre isso que eu vou falar hoje, também sobre a ausência do Neymar e tudo que vem se desdobrando desde ontem. Então, desde já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho aqui para não perder absolutamente nada. Seguinte, Santos e Corinthians, que se esperava um equilíbrio maior comparado com o jogo da fase de grupos, né, que o Corinthians também venceu por 2-1, mas foi bem dominante. Se esperava um equilíbrio maior pelas contratações do Santos, pelo próprio Neymar, né, uma evolução de trabalho do Pedro Caixinha que a gente conseguiu perceber, pelo menos nos resultados, né? Não sei se necessariamente no desempenho dentro de campo, mas o Corinthians começou o jogo muito lá em cima, claro, partindo de um óbvio, de um time que joga dentro de casa, que vinha muito pressionado, o Corinthians partiu para cima ali no começo do jogo e acabou abrindo o placar com o gol do Yuri Alberto, em uma jogada que teve a participação dos três principais jogadores de ataque do Corinthians, né? Rodrigo Garro cobra o escanteio, o Memphis de primeira cruza nas costas da defesa e encontra o Yuri Alberto sozinho para abrir o placar. Um erro grave de marcação do Santos, tá? O JP Sherman completamente fora do tom, não acompanhou a linha de impedimento, deu uma condição bizarra para o Yuri Alberto conseguir marcar o gol. Méritos do Corinthians também, 1-0. Esse domínio do Corinthians seguiu ali até os 30 minutos. Depois, o querido Pedro Caixinha, e eu tinha até separado aqui, eu fiz uma análise ontem para o portal Terra, que inclusive se você não viu, tá lá no portal. É só entrar que você vai achar. E ontem o Santos entrou com uma formação de ataque, eu vou tentar explicar aqui para vocês, que era um 3-1 na frente, com o Tassiano pelo meio, o Guilherme pelo lado esquerdo, o Soteldo pelo lado direito e o Tiquinho Soares no centro do ataque. Isso não vinha funcionando até ali os 30 minutos do primeiro tempo. Mas ele manda um bilhetinho para dentro de campo, quem estava assistindo o jogo viu isso, aqui só para tentar explicar para vocês, o Tassiano estava aqui era o Guilherme, aqui era o Soteldo e o Tiquinho Soares. Até estava tendo uma troca aqui entre Tassiano e Soteldo, de vai e vem, né? Tentando bagunçar a defesa do Corinthians, mas não estavam conseguindo, até que o Pedro Caixinha manda um bilhetinho para dentro de campo e faz com que o Tassiano se torne uma dupla de ataque do Tiquinho Soares, puxando mais aqui o Guilherme e o Soteldo para o meio, participando da criação. Eu vou pegar aqui, e o Gabriel Bontempo, que estava aqui como segundo volante, ali ao lado do João Schmidt, subiu um pouco mais e participou da criação. Nesse momento, a gente viu um Santos melhor na partida, ali a partir dos 30 minutos, conseguindo incomodar o Corinthians, e consegue, não por conta das associações, um ataque mais fluido, com mais troca de passes, algumas chegadas à frente, mas isso gerou o escanteio, que acaba saindo o gol do Santos. A defesa do Corinthians em lances de bola parada é muito problemática, a gente já está vendo isso durante essa temporada de 2025, e mais uma vez um erro de marcação do Corinthians, mas todos os méritos para o Santos. Guilherme cobra o escanteio, Tiquinho Soares de cabeça empata a partida. Quem estava marcando o Tiquinho Soares dentro da área era o José Martins. Então, assim, um sistema defensivo que tinha ali Carilho, Gustavo Henrique, Félix Torres, então, assim, né? Um erro grave de marcação. E aí o Santos termina melhor o primeiro tempo, volta para a segunda etapa sem Neymar, porque, né, pareceu, e eu vou falar do Neymar no fim do jogo, mas pareceu que o Neymar entraria durante a partida. Isso não aconteceu. Os dois times voltaram iguais e o Santos voltou no segundo tempo melhor, mais propositivo, mais ofensivo, nessa mesma formação, com o Tiquinho, Soares e Tassiano empurrando um pouco mais a defesa do Corinthians. Mas é exatamente nesse melhor momento do Santos que um contra-ataque do Corinthians, o Memphis sofre uma falta, o Garro quase faz um golaço nessa falta, o Gabriel Brazão defende, mas a jogada segue ali, acaba caindo pelo lado esquerdo. O Anguilheri, na sua segunda partida pelo Corinthians, a primeira como titular, faz a sua segunda assistência. Encontra o Rodrigo Garro na entrada da área completamente sozinho.
mais um erro de marcação. Schmidt e Bom Tempo já estavam dentro da pequena área praticamente, todos recuados. O Garro recebe com muita tranquilidade, pode dominar e aí manda um balaço, um golaço na gaveta, 2-1, que foi o gol que definiu o confronto. Importante para o Garro também, até questão de confiança, o primeiro gol dele na temporada, a gente sabe tudo o que aconteceu, falando de individualidades, foi importante para o Garro. Depois o Santos tenta ali uns ataques, mas assim, muito desorganizado. O Pedro Caixinha mexe muito mal, tira o Gabriel Bom Tempo, que, na minha opinião, era o melhor jogador da partida pelo Santos. Coloca Rollheiser, Barreal, e eles ficam meio perdidos ali dentro de campo. O Barreal atuando como um meia e o Rollheiser ali pela ponta. Não entendi muito bem, para ser sincero. Falando de Soteldo Guilherme, Soteldo, o jogo dele praticamente improdutivo na maioria das vezes, é um Guilherme que ainda oscila muito, o que faz com que os ataques do Santos sejam muito prejudicados. Os últimos 6 gols do Santos na temporada vieram de bola parada, o que demonstra como tem dificuldade esse time do Santos para construir pelo chão, para conseguir fazer jogadas ofensivas realmente objetivas e que gerem gol, porque é o que importa. O jogo seguiu, o Santos se atacando de forma muito bagunçada, a verdade é essa, faz uma pressão em cima do Corinthians muito ruim também, porque a gente tem reparado que a pressão em cima dos defensores do Corinthians gera roubadas de bola, lances de perigo, o Santos não conseguiu fazer isso, e aí já para o fim do jogo, o Zé Ivaldo joga a última pá de terra em cima do caixão. Uma entrada criminosa no Yuri Alberto, que fosse um pouco para cima, sei lá, poderia ter sido coisa pior, é expulso e aí o Santos vai por água abaixo, tenta ali subir de alguma forma, tem lance até que o Brasão vai para a área, mas não consegue. 2-1, Corinthians classificado. E aí, falando primeiro sobre os dois times, vou terminar com o Neymar. Santos, é isso aí mesmo, né? Semifinal do Campeonato Paulista, um time que ainda está em construção, um trabalho que ainda está no início do Pedro Caixinha, teve muitas chegadas de jogadores durante o Campeonato Paulista, né? Então, assim, que você consiga estruturar isso, transformar em um time, demanda um pouco de tempo. Tenha chegado na semifinal do Campeonato Paulista, acho que muito pelo Neymar, tá? Mas eu acho que está de bom tamanho, é pensar no Campeonato Brasileiro. Pode ser um time competitivo contra os grandes clubes, ainda não é. O Corinthians tira um pouco de peso, né, das costas para enfrentar o Barcelona de Guayaquil no meio de semana. É um 3-0 muito difícil de reverter, mas que você tenha uma tranquilidade para trabalhar até lá é interessante. Um Corinthians, assim, que eu tiro pouco desse jogo, tá? Não vi grandes evoluções, no meio-campo ali muito parecido, com 3 volantes. A defesa não complicou porque também não foi pressionada. E ficar de olho no Yuri Alberto, pode fazer muita falta, né? Tem que ver aí o departamento médico do Corinthians como vai lidar, se é um machucado, mancando muito depois da entrada do Zé Ivaldo. Neymar, a situação é a seguinte: o Santos, e aí é importante falar isso, tá? O Santos não é uma prioridade para o Neymar. Isso está muito claro e quem não percebeu está completamente perdido. O objetivo principal do Neymar é a seleção brasileira, é a Copa do Mundo. O Santos é uma ponte para que isso aconteça. Que ele gosta do Santos, que ele ama o Santos, tem poucas dúvidas disso, tá? Aqui a questão não é sentimento, é objetividade. O Neymar sentiu um incômodo. Dava para jogar? Parece que sim, dava para jogar. Mas, com o histórico de lesão que o Neymar tem, se ele entrasse em campo, poderia colocar em risco o seu retorno à seleção brasileira, de uma apresentação que acontece em poucos dias. Então, não seria interessante para o próprio Neymar, individualmente falando, correr o risco de jogar ontem e perder o seu retorno à seleção brasileira, que é tão esperado por ele próprio, é uma resposta, é um retorno importante para a sua própria carreira. Então, é só entender isso, que o Neymar trouxe muitos benefícios para o Santos, é claro que sim, isso não há nenhuma dúvida, dentro e fora de campo, mas é importante lembrar que a prioridade do Neymar não é o Santos. E em situações como essa, ele vai preferir o que for melhor para a carreira dele. Isso está muito claro. Se vai sair ou não no meio do ano, pouco importa. Mas eu acredito que em todas as vezes que o Neymar tiver que decidir entre o que for melhor para a carreira dele e o que for melhor para o Santos, ele vai preferir o que for melhor para ele, para a carreira dele, para os seus objetivos pessoais. E assim, quem não tinha entendido isso até agora estava completamente perdido, a verdade é essa. Sobre carnaval, saída, eu acho que é chover no molhado, tá? Todo mundo já sabe
como é o Neymar enquanto atleta no que diz respeito a ser fora de campo, assim. Eu acho que o Neymar é um atleta dedicado, mas a gente sabe, e principalmente analisando os principais jogadores do mundo, que o descanso é importante, que tratar o incômodo com muita atenção gera resultados. Assim, o Neymar faz o que ele quiser da vida dele, mas não dá para questionar que faz diferença ficar em casa se tratando e sair. Isso aí é matemática, é física, é biologia, tá na cara. Agora, sinceramente, não acho que ele não entrou porque foi pro carnaval. Acho que ele não entrou porque poderia correr um risco ali e não queria colocar em questionamento a sua convocação. É isso, meu povo. Amanhã tem análise aqui do Palmeiras e Santos de hoje. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nada. Beleza? Fui, tchau.